E sobre o conteúdo da PEC, aqui não precisa entrar em muitos detalhes, porque o principal todo mundo já sabe. O objetivo central dessa PEC não é atingir servidor público. Servidor público é meio, não é fim. E aí eu tenho dito nos eventos que eu tenho participado que se a gente ficar focando em servidor público, nós vamos ter apoio de servidor público e mais ninguém. Então, nós precisamos trazer a sociedade com a gente. Primeiro, qual é o eixo central dessa PEC? Na verdade, são dois eixos. Um é substituir o Estado por privado em várias atividades, em vários serviços, e o outro é encerrar também vários serviços e várias atividades. É para isso que essa PEC existe, para entregar o que for lucrativo ao mercado e aquilo que não for lucrativo e eles avaliarem que não é necessário, fecha, desaparece, que é para não gastar dinheiro. Aí que é importante. E aí é claro que a gente vai ver. Isso está ligado à emenda constitucional 95, está ligado às PECs 186 e 188. Isso de iniciativa do Executivo, fora o que já está no Congresso, a 438 e outras. E aí, o que eles fazem? Eles jogam para a plateia, para o público externo. E quem são eles que estão jogando? O governo? Não. Outra coisa que eu acho importante, a gente fala assim, a PEC do governo Bolsonaro. Não é a PEC do governo Bolsonaro. Tanto é que essa PEC só chegou lá porque o Congresso Nacional, majoritariamente favorável à reforma, precisava da reforma lá, precisa da reforma para seguir um projeto maior. Não foi por acaso que esse grupo neoliberal, composto por representantes do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, do Sistema Financeiro Brasileiro Internacional e do grande empresariado urbano e rural, não foi por acaso que essa turma reunida botou o Bolsonaro lá. Porque eles só botaram o Bolsonaro por um motivo. Era o único, tirando o Haddad, que poderia chegar lá e botar Paulo Guedes, porque Paulo Guedes, antes do Bolsonaro ser eleito, já estava definido, não pelo Bolsonaro, que seria o ministro, e a proposta era unificar vários ministérios num só, como foi feito. E, por outro lado, para esse pessoal neoliberal ter apoio explícito, eles chamaram o presidente da UDR, não foi qualquer um, para participar do processo, botar dinheiro, ajudar a investir na campanha. E ele falou, tudo bem, bota o dinheiro, apoio todas as propostas neoliberais, só tenho uma exigência, juntar também um único ministério para agricultura, pesca, tudo que for ligado à área agropecuária, juntar tudo num só. Foi atendido. Essa turma precisa dessa PEC para tirar o Estado da frente de muita coisa que, na opinião deles, gasta dinheiro e podia dar lucro, ou gasta dinheiro e tem que parar de gastar dinheiro. Só isso. A reforma não tem outro eixo. Nós, servidores, somos aqueles que estão atrapalhando o objetivo deles. Por isso, eles têm que mexer com a gente. E por isso, eles jogam para o público lá fora duas coisas. Primeiro, o Estado é inchado. O Estado gasta mal. O Estado arrecada muito e aí fala assim, vocês pagam muito imposto, mas não fala que rico não paga. Mas esse imposto não pode se reverter em algo bom para vocês, porque o Estado está inchado demais, tem órgão demais, tem máquina demais, tem servidor demais. E aí servidor é aquele cara que trabalha pouco ou não trabalha nada, ganha muito. Passa a ideia, inclusive está na PEC, que todo mundo tira férias de mais de 30 dias, quando, na verdade, férias de mais de 30 dias é um grupo muito restrito. O pessoal da CNTE tem que estar muito atento, porque nessa discussão entra férias e recesso. O pessoal que trabalha em escola está no sal nessa brincadeira, porque não é 30 dias de férias e tem o recesso, é tudo junto, não pode passar de 30 dias. Fim de recesso com férias de 30 dias. Essa é a ideia. Agora, uma coisa, por que eles botaram a PEC agora? Primeiro, período eleitoral. O foco de quem atua na política está nos municípios, eleger prefeito e vereador. Então, distensiona um pouco a briga dentro do parlamento. E outro momento, que é aquela velha história que o Guedes falou de botar a granada no bolso,
aproveita a pandemia, ninguém pode entrar na Câmara, ninguém pode entrar no Senado, ninguém pode ir nos gabinetes conversar com parlamentar, não tem grupo para ficar correndo os corredores do parlamento nesse momento. Outra coisa, neste momento, até por conta do período eleitoral, eles não querem se expor. Na legislatura passada, o setor de segurança pública tinha 35 parlamentares, nessa tem 70, e todos, sem exceção, são base do Bolsonaro. Então, para que essa turma não tenha problema na base, na eleição municipal, para que o Centrão, que também tem interesse na eleição dos municípios, porque eles têm muito voto de cabresto, mas tem algumas lideranças locais que ficam de olho, para o Centrão também não correr risco, o que eles fizeram? Joga a reforma propriamente dita para leis ordinárias e leis complementares e a PEC apenas tira da Constituição. Fim da estabilidade, uma lei vai regular isso. Carreira típica de Estado, uma lei vai regular isso. Mudança de carreira com aumento disso, diminuição daquilo, uma lei vai tratar disso. A PEC praticamente tira o que é principal e joga para leis. E outra coisa, eles têm pressa. A gente viu na imprensa, era Rodrigo Maia, era o Columbre, eram os donos de jornal, a Rede Globo, Jornal Globo, Globo News, da família Marinho, o Estadão, a Folha e mais outros, dizendo assim, a família Assad, dono da Bandeirantes, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Por quê? Porque tem que aprovar a PEC, aprovar os projetos de lei complementares, os projetos de lei ordinária. Os projetos de lei, que é onde pode ter mais embate, esses vão tramitar no ano não eleitoral, que é 2021. Com todos os atrasos, com todos os problemas, quem assistiu à participação da senadora Cátia Abreu no evento do jornal Correio Brasiliense e naquele evento do IDP, que eu gostaria de trocar aquela sigla para IGM, Instituto Gilmar Mendes, porque IDP coisa nenhuma. Quem assistiu, Cátia Abreu falou, nós estamos prontos para aprovar Câmara e Senado até o início do ano que vem. Porque eles querem pegar metade do primeiro semestre e o que for preciso do segundo semestre e aprovar tudo. A ideia é que até o último PL esteja aprovado antes das eleições de 2022. Por quê? Eles querem a continuidade deles no poder, mas não tem garantia. Se eles conseguirem fazer a reforma antes das eleições de 22, o que vai acontecer? Quem se eleger prefeito e governador na outra eleição, ou em 22 para estados e federal também, mas na outra eleição para municípios, já vai com a reforma pronta. E se não for reeleito Bolsonaro com Guedes, eles vão tentar botar outro que dê continuidade ao processo. Isso, para mim, está muito tranquilo. Agora, eles mentem o tempo todo. Nesse mesmo evento do IDP, o Paulo Guedes falou, em 10 anos vamos economizar 300 bilhões de reais. Foi perguntado no Ministério da Economia para a assessoria do Paulo Guedes. Vocês têm a projeção? Não, não temos. Os cálculos, uma estimativa do que pode dar num período X de tempo? Não, não temos. Então, como é que a equipe, que é quem faz o cálculo, diz que não tem nada e o Paulo Guedes diz que o valor é esse? Ele mente como mentiu dos 800 bilhões da reforma da Previdência, como mente em qualquer valor que ele fala. Inclusive, tem articulista de direita falando assim, manda o Paulo Guedes calar a boca, que cada vez que ele fala é besteira. Se tem uma coisa que ele deve ter furado nas aulas na Universidade de Chicago, foi de administração pública. Rapidinho, objetivos bem diretos nessa reforma, nessa PEC. A desestruturação, a privatização, a ampliação da terceirização. Quem é servidor hoje, está na ativa e trabalha principalmente em órgão que tem política social como saúde, educação e outros, vai conviver na mesma sala, do mesmo lado, com terceirizado e temporário. Nós vamos chegar daqui a pouco no outro pontinho rapidinho. Não é por acaso que eles estão querendo dar ao presidente da República poder para extinguir órgão, fundir, transformar e até criar desde que não tenha despesa. Eu lembro dois caras, o ministro do Meio Ambiente e o falecido Weintraub, que foi para o céu, que o céu deles é nos Estados Unidos. Eles adorariam extinguir o IBAMA, o ICMBio e mais uma dezena de universidades. Se bobear os dois juntos. Vai dar para fazer, basta um decreto.
alterar a atribuição de servidor público desde que não caracterize o eixo central da carreira. Eles vão poder fazer por decreto. Aí a gente vê alguns conservadores reclamando aqui e ali, mas não é reclamando porque acha errado, não acha que está certo isso, quando o Congresso deveria participar democraticamente da discussão de cria, extingue, funde órgão, não é isso. Esses querem participar da discussão. Meu amigo, você vai extinguir órgão, mas espera aí, como é que fica o meu público, a minha base política eleitoral? Eu quero participar disso. É só por isso que eles querem manter o parlamento na história. Agora, o que a gente vai ver? Fim de serviço público gratuito. Educação, por exemplo. Não vai ter mais creche pública nos municípios. Paulo Guedes já vi falando por aí, vai ter o tal do voucher. Você, junto com o Renda Brasil, dá lá dentro um voucherzinho, a pessoa pega aquele cartão e vai nas creches que vão funcionar recebendo aquilo, que são o quê? Creches privadas, de filantrópicas ou de igrejas. Pública, com professores usando metodologia moderna e um olhar mais social, esquece, não vai ter mais. Idem para a educação infantil. Escola de ensino fundamental, médio e universidade, convênios ou cobrança de mensalidade. No caso das universidades, a ideia é o modelo chileno. Você tem duas opções. Ou você paga a mensalidade, ou você faz um contrato, faz o curso de graduação e no dia que você pegar o certificado de graduação, está aberto o caixa para você começar a pagar a mensalidade, a perder de vista que seja, mas você vai ter que pagar pelo curso universitário. Ainda nas universidades, esvaziar as carreiras de humano e investir nas carreiras técnicas, que a ideia deles é essa, uma educação de perfil técnico para atender o agronegócio, a indústria e o comércio exterior. Não é para outra, e o sistema financeiro. Não é para pensar em nada social, não é para pensar em nada para o bem da população. É para isso que serve a universidade. E é claro que eles vão botar ali os que têm custo mais alto para permanecer público, mas vão direcionar os interesses para o privado. E quem vai participar da gestão, do controle, da administração e da execução? Organizações sociais e OCIPs. E aí nós vamos ter festa. INSS, a proposta é digitalizar tudo. Por isso que não vai ter concurso no INSS nunca mais. A ideia é manter os temporários, militares ou civis, para eles tanto faz, enquanto a proposta de reforma da Previdência continua andando, porque Paulo Guedes já falou, passou 31 de dezembro, nós vamos apresentar o projeto de capitalização individual privado para todo mundo. Quem está no sistema público, aos poucos, vai aposentando, de aposentado vai morrendo e depois o pensionista morre também. Então vai diminuir, não entra mais ninguém, vai todo mundo entrar no novo, ninguém entra mais no atual. Consequentemente, o INSS tende a minguar, vai tocando com temporários enquanto o tamanho está grande, quando ele chegar num tamanho razoável, entrega por convênio para uma organização privada que vai gerir. Ah, mas não tem concurso, não está preparado. Não precisa, é tudo digitalizado. Eles não falam, é que já fecharam o serviço social e quem mais depende do atendimento presencial, que é a pessoa de baixa formação escolar, baixa renda, vai ficar na mão do despachantezinho que fica na Kombi na frente do prédio. Então, isso são coisas que a gente vai ver. Vou tentar ser rápido, porque já estamos com 13 minutos. Servidores. Para os atuais, disseram que nós estamos livres. Livre como? Para ter estabilidade igual aos futuros cargos típicos de Estado. E aqui eu faço um parênteses para falar dos cargos típicos de Estado que vem por aí. A gente acostumou, ao longo dos anos, falar carreira típica de Estado. Pegar o caso do Romero. Romero ocupa um cargo de auditor fiscal da Receita, mas tem os colegas que são analistas. São dois cargos da mesma carreira. Quem garante que a carreira inteira vai ser típica de Estado? Na PEC está escrito muito bem, cargo, não é carreira. Polícia Federal tem 5 cargos na mesma carreira. Pode botar o delegado e não botar o resto. O agente não é cargo típico de Estado. O papiloscopista não é cargo típico de Estado. Porque o perito também pode não ser, só o delegado. Pode, é cargo típico de Estado, não é carreira. Na Receita é o que eu falei. Banco Central pode ser que nenhum dos dois cargos seja típico de Estado, ou talvez o analista assim, o técnico não.
Não é a mesma carreira, não é mais carreira, agora é cargo. Mas, enfim, a estabilidade deles vai ser igual à dos atuais servidores. Avaliação de desempenho e, detalhe, a regulamentação da avaliação de desempenho não vai ser mais por lei complementar, vai ser por lei ordinária. A maioria presente no plenário aprova uma lei ordinária, basta que tenha quórum na casa. Tem 257 deputados na Câmara? Tem. Então, bota em votação. Quantos tem no plenário? Não interessa. A maioria vota e aprova. Isso é uma lei ordinária. Sem contar que, da lei ordinária, cada setor vai fazer o seu desdobramento. Imagina a farra. E a ideia é criar, não só para avaliações gerais, mas para tudo que envolve gestão de pessoas, uma agência autônoma. Não está na PEC, mas vem isso por projeto. Falaram em criar um comitê. Não, vai ser uma agência independente, autônoma, que vai gerir, desculpa a repetição, gestão de pessoas na administração pública. Uma federal, uma estadual, uma municipal. O que mais? Para atuais servidores. Dificuldade para conseguir aposentar, porque as carreiras atuais vão ser mexidas. A ideia deles, eles falaram isso, inclusive lá naquele evento do IDP, Paulo Guedes foi bem firme e foi dito antes também no Correio Brasiliense. Existem no Executivo Federal 117 carreiras, vão virar 20 ou 30. Tem mais de 2.000 cargos. A maioria vai ser extinta ou vai ser colocada em extinção e os que sobrarem vão tentar fundir para reduzir o número de cargos. Com isso, a tabela vai ser nova. Ah, não tem problema diminuir o nosso piso porque nós já entramos. E não pode mexer com a gente. Eu não posso sair de onde eu estou na tabela. É verdade, mas pode criar uma amplitude maior, mesmo que você não seja atingido, com interstício maior. Para você sair de um padrão para o outro, de um degrau da escada para o outro, o tempo é maior. E você só sai por avaliação de desempenho. Desaparece para os atuais a progressão e a promoção por tempo de serviço. Como é que não mexe com os atuais? Vai ter gente que não vai chegar no topo da tabela e vai ser forçada a aposentar pela compulsória. Congelamento salarial para os atuais servidores, já foi informado. O que foi aprovado há pouco tempo no Congresso, que leva até 31 de dezembro do ano que vem, vai ser estendido para os atuais congelamento salarial. O que mais? A PEC 188, inclusive foi falado por gente do próprio governo. Nós vamos sim usar a PEC 188 e pode reduzir jornada e salário dos atuais servidores, sim. E nessa junção dos cargos e carreiras... 186, né? 186. 188. Vai tudo para 188, a 186 vai ser esvaziado e vai sair. Vai tudo concentrar. Inclusive, o senador Márcio Bittar deve apresentar esta semana o relatório dele, juntando tudo. Por fim, falando dos atuais servidores, mobilidade. Quando fizer essa junção dos cargos e carreiras, principalmente o pessoal da área administrativa, gestão de pessoas, logística e outras áreas, ao invés de contratar, fazer concurso, botar um terceirizado, aqui tem 3, ali tem 1, está precisando de gente, tira um daqui para lá, fica 2 e 2. Pronto, resolve o problema. O servidor não vai mais ser vinculado a órgão, ele vai pertencer ao quadro geral do Executivo, ou do Legislativo, ou do Judiciário, ou do Estado, ou do município. Rapidinho. Problema das contratações. Vai estar liberado através de organismos privados, principalmente OS, contratação de pessoal, compras, contratações com orçamento único. A gente lembra que foi aprovado, está na PEC 188 também, desvincula, separa, junta orçamento de educação e saúde, agora é uma coisa só, e aí a prefeitura, o governo do estado está liberado para contratar, não tem mais limite. Para os nossos colegas trabalhadores de estatais, tem 2 coisas. Uma, a estatal deixa de ter prioridade, não pode mais haver reserva de mercado para a estatal, prioridade é o mercado privado. E a outra coisa, que é um absurdo maior ainda, é que eles botaram na PEC que está proibida a proteção contra despedida, mesmo que seja resultado de convenção e acordo coletivo. Quer dizer, o Sindicato dos Petroleiros vai lá, faz um acordo. Nesse acordo tem lá estabilidade para os dirigentes sindicais que não podem ser demitidos. Desaparece. Pode sim. E para o povão é o que eu falei.
Saúde privada, educação privada, vai fechar muito serviço, vão fechar universidades. Paulo Guedes não concordou com aquela quantidade de universidades abertas pelo Brasil. Ele disse que em 7 anos, que é a conta que ele faz da soma dos governos Lula e Dilma, botaram mais de 100 mil pessoas só para gastar dinheiro, que aquilo ali não resultou nada de útil para o país. Então, a ideia para a população é isso, é tirar todo mundo. Oficialmente, a tramitação ainda não começou, precisa instalar a CCJ. Tinha gente querendo que o Rodrigo Maia jogasse direto para plenário, criar uma comissão mista entre Câmara e Senado. Só que tem um detalhe, certas coisas não é maioria, ou é acordo de todos os partidos ou não tem. Então, o rito vai ser mantido. Primeiro a CCJ, aprovada na CCJ, aí cria a comissão especial e segue todos os prazos de uma e de outra. Qual é o artifício que eles estão usando para reabrir a CCJ, ainda que de forma remota? É o caso da flor de lis, ou flor de cemitério, como muita gente está chamando. A comissão de ética também está suspensa, porque todas as comissões permanentes do Congresso, Câmara e Senado, estão suspensas. O que acontece? Sob o pretexto de que tem que reabrir a comissão de ética para julgar a deputada, para saber se tira o mandato dela, o que geraria, consequentemente, a prisão, eles botaram um balaio. Bota a CCJ dentro, a gente discute tudo e avalia se tem mais uma terceira ou quarta comissão permanente que precisa ser reaberta. Mas o foco ali é o seguinte: abre a CCJ. Abriu a CCJ, começa a tramitação, aí começa a contar prazo. O que acontece? O Partido Novo está com 5 propostas prontas, esperando começar a tramitação. Rapidinho, as 5 são as seguintes. Primeiro, aquela vedação de privilégios, que na verdade é benefícios e outras coisas, eles querem estender para todo mundo. Dizem eles que vai pegar magistrado, vai pegar parlamentares, vai pegar isso. No todo mundo, no final das contas, tira alguns, pode até acrescentar alguém que não está, mas não vai pegar todo mundo, mas eles vão botar isso no texto. Outra coisa, esse processo seletivo simplificado para nomeação de cargos de liderança e assessoramento, eles dizem que querem um processo realmente seletivo, mais rígido, para que não fiquem os cargos de confiança estritamente indicação política. Tem cá minhas dúvidas. Eles querem a proibição do chamado duplo teto também, é o terceiro ponto, que é o seguinte: tem muita gente, principalmente a área de educação, a área de saúde, não só internamente, mas professor e técnico, como está na Constituição hoje. 2 cargos de professor, 2 cargos de saúde, mais um cargo de técnico e professor, um cargo de técnico e saúde, um cargo de professor e saúde. Eles estão dizendo o seguinte: essas pessoas podem atingir o teto num cargo e atingir o teto no outro, que seria o duplo teto. Então é o seguinte: não interessa quantos cargos a pessoa tenha. É professor no Estado, no município e na União, soma tudo, o teto é um só e acabou. Não vai ter mais do que um teto. Por isso eles chamam de duplo teto. Outra coisa, vedação também para os servidores ativos, o que eles chamam de distorções, que eles são evitadas só para o futuro, que são algumas das vedações que eu falei, que eles querem incluir os membros de Estado, eles querem botar os atuais servidores para não ter mais direito a nada, ainda que já tenha conseguido, a menos que, como eles dizem, se for direito adquirido com garantia em lei, tudo bem, se não for, corta também. E proibição do abono pecuniário, que é aquela história de vender parte das férias. Isso são os 5 pontos de emenda que o Partido Novo diz que tem. A única coisa que foi formalizada lá na Câmara foi o pedido de apensação do deputado Rubens Bueno, de Cidadania do Paraná, que é autor de uma PEC de 2018, que ele fala assim: tratar da atualização, da modernização dos regimes jurídicos. Coisa nenhuma. É só para dizer o seguinte: dependendo da complexidade do cargo, o concurso é diferenciado. Ele já estava de olho, assim como o autor da PEC 438 do DEM do Rio de Janeiro, numa reforma administrativa. E qual é a ideia deles?
a pensar a PEC do governo, a PEC deles, dispensa a CCJ, porque a deles já passou pela CCJ e andaria mais rápido, vai direto para a comissão. Só que a PEC do deputado Rubens Bueno, ela já é pensada a uma PEC de 2016, que diz que quer determinar um quantitativo de 30 dias de férias anuais com remuneração de 1/3. Nas férias, a pessoa não receberia nada além de 1/3 de férias. Essas duas PECs já estão apensadas. Quem quiser, né, Vladimir? Quem quiser olhar é a PEC 435 de 2018. A do Rubens Bueno é a 435 de 2018. Exatamente, e a outra, você chegando na 435 de 2018, está lá, a pensada 280 de 2016. Você clica lá e vai direto para outra, lê logo as duas. Mas o objetivo ali não é nem mexer com concurso, nem com férias, não. O objetivo é, sabendo que um dia o governo ia mandar uma PEC para o Congresso, eles pensaram, a gente já queimou a etapa, evita a CCJ e vai direto para uma comissão especial. Eu acho que não passa. Mas isso quem vai decidir é a CCJ. O que eles estão querendo é o seguinte, semana que vem não tem mais convenção partidária, porque o prazo para convenções municipais de todos os partidos se encerra na quarta-feira, depois de amanhã. Já tem proposta, inclusive, para quarta-feira ter sessão do Congresso para analisar vetos. E, a partir daí, fazer a discussão e botar em pauta a reabertura da CCJ, da Comissão de Ética. Eu acho que não entra mais nada, mas talvez alguém vai querer contrabandear mais alguma coisa. O que nós temos para essa semana lá no Congresso é isso, além do fato do senador Márcio Bittar apresentar o substitutivo à PEC 188, juntando 188 e 186. E, como eu falei numa reunião anterior, a ideia é de agradar o Centrão, tirando da PEC que está lá, a possibilidade de extinção de pequenos municípios e mais alguns pontos que já foram negociados. No que acerta na cabeça do servidor, não retira nada. Pega o que tem de ruim na 186, o que tem de ruim na 188, junta as duas e vira 188. Porque, como diz a própria equipe do Ministério da Economia, não precisa mais de PEC emergencial, que a pandemia já fez essa parte. Salário congelado. Não pode contratar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Conseguimos até 31 de dezembro de 2021. Não precisa mais da PEC emergencial, bota logo o que interessa na 188 e solta a coisa para adiante. Eu acho o seguinte, para fechar, Romero, a gente podia aproveitar que esta semana todas as centrais sindicais estão lançando a campanha para recolher assinatura e forçar o Rodrigo Maia a botar em votação lá na Câmara a medida provisória que prorrogou o auxílio emergencial no valor de R$300. Qual é o objetivo? Manter os 600 e até o fim do ano. No que as centrais sindicais estão com essa proposta do auxílio emergencial, por que a gente não aproveita, se junta às centrais e vamos trabalhar também contra a reforma administrativa? A senadora Zenaide Maia, numa reunião que eu acompanhei, das 4 frentes, tem 2 contra a reforma e 2 a favor, ela falou bem claro, nós estamos no meio de uma pandemia, não é urgente, não é necessário, não precisa ser agora a discussão, não dá para tramitar uma PEC que envolve a administração pública como um todo, não está envolvendo só se o servidor vai ter estabilidade ou não, como eu falei aqui no início, é toda a administração pública. Não dá para tramitar uma PEC sem audiências públicas, sem discussão com vários setores da sociedade, com cientistas, com especialistas, com pesquisadores. Vai mexer com educação, traz gente que entenda do assunto, saúde é a mesma coisa, assistência social, contratação de empresas e prestadores de serviço para a administração pública. Tudo isso tem que ser discutido com a sociedade. E se for do jeito que eles querem, não vai ter audiência pública, porque a PEC vai tramitar ainda este ano, dentro do período oficial de calamidade pública, que termina só em 31 de dezembro. Não é à toa que eles querem correr para aprovar na Câmara esse ano. Não vai ter uma audiência pública, se tiver virtual, mas não enche plenário, não bota gente nos corredores, não para carro de som na porta do Congresso. Então, nós temos que, primeiro, trabalhar para jogar o máximo possível essa discussão para depois da pandemia. E começar uma discussão que eu divido em 2 partes, para fora e para dentro.
Eu já dizia antes da pandemia, em todos os eventos que eu participava, eu disse isso no evento do pessoal do Fisco Estadual, o pessoal lá do interior de São Paulo também, outros. Nós, servidores, podemos perder o emprego, mas nós, junto com os trabalhadores da iniciativa privada, vamos perder tudo. Nós vamos perder o serviço público, vamos perder a escola, vamos perder o hospital, vamos perder previdência social, vamos perder o IBAMA, vamos perder o ICMD, vamos perder universidades públicas, vamos perder o INPE, vamos perder bolsas. Eu estou fechando um texto que fala, inclusive, disso. A CAPES vai para o vinagre. Não vai ter mais bolsa de pós-graduação para ninguém. A bolsa que, inclusive, Paulo Guedes recebeu para fazer mestrado e doutorado em Chicago. Tudo isso vai desaparecer. Nós temos que mostrar lá fora. Não vai ter vacina de graça, não vai ter mais nada. Então, uma campanha para dentro, garantindo os direitos dos servidores e mostrando lá fora que a minha estabilidade garante o direito dele ter um serviço prestado por alguém que não vai ser corrompido, além de não estar fechado o serviço. Então, eu acho que é por aí. As entidades têm chamado plenárias, daqui a pouco, às 4, nós vamos ter a plenária chamada pela pública, inclusive eu vou estar lá participando. Nós temos que aproveitar todos os fóruns virtuais, todas as formas de conversar e pressionar. E encher as caixas de deputados nesse momento, mas já encher de senadores também. Porque, por exemplo, aquela frente presidida, abre aspas, presidida pelo Mitrô, que não é ele, na verdade, a gente conversa com algumas pessoas, descobre que quem manda ali é Antônio Anastasia e Cátia Abreu. Então, nós temos que pressionar deputados e senadores contra essa PEC, pedindo que não tramite, que não discuta sem a presença do povo, do servidor e do usuário do serviço público.